Rural. Aqui a gente conhece de perto a sua luta diária e suas necessidades para produzir e crescer. E oferecemos apoio para custear todas as etapas da sua produção. Conte com quem apoia você em todos os momentos. Seja um associado do Sicoob Fluminense e tenha produtos e serviços sob medida para você. Abra sua conta no Sicoob Fluminense. Sou do Rio, sou Sicoob Fluminense. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 3 de agosto de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo, também no Face, no YouTube e no Instagram. Você pode acompanhar esse programa logo mais, aí na melhor hora do dia para você, pelo podcast, em qualquer plataforma e também em reprise para os assinantes da Plena TV. São 7 horas e 27 minutos, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa edição de hoje do programa, que a gente começa trazendo aqui a previsão do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, hoje Campos tem tempo bom, sem chuva, com máxima de 29, mínima de 18 graus, agora faz 21 graus aqui no centro. Com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, hoje nós vamos conversar com Elinho Naim, vereador de oposição na Câmara Municipal de Campos, que teve ontem mais um dia e uma sessão tensa. Vamos falar sobre a eleição a governador, a deputado estadual e federal na região e também uma projeção aí do Elinho Naim, a corrida à presidência da República. Por fim, a gente fala sobre a aliança de Garotinho e Castro e as consequências em Campos. Meu querido amigo Elinho Naim, seja sempre bem-vindo a esta casa. Já vou trazer aí o seu bom dia e, claro, a sua entrevista. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, com a clínica Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinas. E também o apoio de Green Energia Solar. Antes de trazermos aqui o Elinho Naim, deixa eu trazer as manchetes do jornal Folha da Manhã de hoje, o impresso nas bancas. Já avisando a você que foi convidado aí para a feijoada da Folha. A feijoada vai ser domingo, é o maior evento, né, do interior do estado. E a entrega das camisas já está acontecendo e foi prorrogada até hoje, dia 3. Aliás, já era para ter terminado, mas a pedidos, né, foi prorrogada para hoje, o último dia para a retirada da sua camisa da feijoada da Folha, ok? Então, tá aqui o aviso já na capa do jornal Folha da Manhã. E a manchete de capa do jornal: Saúde de Campos confirma 2 casos de varíola dos macacos. Um paciente está em isolamento no Ferreira Machado e o outro segue em vigilância domiciliar. Vale do Servidor é aprovado na Câmara Municipal e por unanimidade. Turismo da região e voos em debate é a pauta do presidente da Alerj, que esteve em Campos, o André Siciliano, para tratar dessa rota dos Caminhos do Açúcar. É o turismo aqui junto também do Sidenf. Marcelino Moreira morre aos 63 anos.
mestre de Taekwondo, faleceu ontem e o seu sepultamento, né, já ocorreu, com a despedida aí de familiares e amigos, com muita comoção. Deram aí o último adeus a Marcelino, entre outras coisas, introdutor da arte marcial coreana em Campos. E claro e evidente, todos nós do Grupo Folha da Manhã, consternados, enviamos aqui nosso abraço, nosso carinho, nosso pesar a todos os familiares e aos inúmeros amigos que, né, o Marcelino tinha. Aliás, as redes sociais ontem foram tomadas por homenagens ao Marcelino Moreira. Muito, muito novo, né? Aos 63 anos ele vinha lutando contra uma doença, infelizmente não resistiu. Definição do voto no preço dos alimentos. É a análise do Luiz Carlos Azedo em entrevista ontem aqui na Folha FM. Segundona, Cano joga por vaga na final do Corcovado, ou da Corcovado, né? Que é a taça. E vai enfrentar logo mais em Saquarema, Sampaio Correia. É um jogo duro para valer. Tem também aqui na Folha 2, shows na cidade até domingo. Tem uma série de shows aí, inclusive com a pecuária, né? A 61ª Expo Agro e também a festa do Santíssimo Salvador. E para fechar aqui as manchetes do jornal Folha da Manhã, o que Garotinho e Castro mudam em Campos? É uma pergunta que abre aqui a capa do jornal e está na página 4, no ponto final da edição de hoje. Você pode conferir o jornal Folha da Manhã nas bancas e também você que é assinante já, né, recebeu aí o seu jornal. E se você não é, dá uma visitada aí ao portal folha1.com.br e faça logo a sua assinatura do jornal de hoje. Para começar esse programa, deixa eu trazer aqui o bom dia do nosso convidado, o Elinho Naim, que é vereador de oposição, e você é presidente também da Comissão de Petróleo e Gás, né, na Câmara Municipal. Elinho, seja bem-vindo mais uma vez, um bom dia, né, sempre uma honra recebê-lo aqui, vereador. Bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, bom dia, Luiz, a todos os ouvintes da Folha. Estou um pouquinho fóico porque eu estou com sinusite um pouquinho elevada, mas tentar fazer o máximo possível para estar respondendo tudo. Quero aqui, igual fiz ontem na Câmara, externar todos os sentimentos à família do professor e mestre Marcelino. Fui aluno dele, meus filhos foram aluno de Marcelino, além de ser um excelente mestre nas artes marciais, um cara exemplar, com a índole que ajudava muito até na criação das crianças. Eu disse isso em plenário ontem e estamos aí à disposição para poder estar tirando as dúvidas não só de vocês, mas também dos ouvintes. Não foi de tanto usar a tribuna ontem na Câmara que você ficou... Também. Ontem foi bem acalorado, vários temas, foram várias emendas que foram votadas. Sim. Quem me conhece, quem assiste às sessões sabe que eu sou uma pessoa que eu externo opinião quase que em todas as matérias. Então foi um dia de sessão tensa, mas ao mesmo tempo da gente estar fazendo aquilo que a gente foi eleito para fazer. Bom, são 7h34. Deixa eu começar então esse programa, meu caro Ali. Eu vou trazer já o bom dia do Aloysio, mas já te fazendo uma pergunta com relação a esse tabuleiro dessa corrida às Laranjeiras, né? Ao famoso Palácio. Nós temos aí hoje o Cláudio Castro como governador e candidato à reeleição, né? Tem uma movimentação também, né, muito grande, e a gente vai entender o que você pensa sobre esse tabuleiro, para entender a sua opinião. Na verdade é uma projeção sua, não é pedido de voto, que as pessoas entendam isso, até porque a gente está dentro do período eleitoral, não pode. Então você tem o Cláudio Castro, né, e o Marcelo Freixo do PSB,
que corre o risco de perder o apoio, né, do PT no palanque dele, né, justamente para um entendimento com o Rodrigo Neves, através do Siciliano. Você tem uma série de outros candidatos que vêm aí com números menores, o Eduardo Serra, Ciro Garcia, Paulo Ganimi. E é claro, de todas as pesquisas divulgadas, há um empate técnico entre o Cláudio e o Marcelo. Como é que você entende essa eleição a governador? Como que você vê essa corrida, a importância do interior e, claro, a Baixada e a capital nessa conjuntura? Cláudio, eu particularmente, é apenas uma opinião pessoal, eu acho que o governador ele tem grandes chances de se reeleger por dois fatores. Um fator pelo mandato que tem feito, um governador que virou governador da noite para o dia, ou seja, a maioria das pessoas sequer conheciam Cláudio Castro no estado. Cláudio tem sido, na minha opinião, um bom governador, um governador presente em todos os municípios. Com a questão da recuperação fiscal, pegou um estado podendo fazer mais investimento do que os últimos governadores que antecederam. E o fator para mim que mais torna a reeleição do governador viável, além de ser um bom governador, de estar fazendo um bom mandato, é a escolha do candidato opositor. Para mim, o Marcelo Freixo ele ajuda muito a eleição do Cláudio. Acho que talvez se o candidato que a gente fala concorrente direto do Cláudio não fosse o Marcelo Freixo, talvez a gente tivesse até uma eleição um pouco mais dura. Eu particularmente acho que o Freixo tem um nível de rejeição bem considerável no estado. Então, talvez se houvesse uma aliança maior e que ele não fosse o candidato de frente, isso é a minha opinião pessoal, a gente talvez tivesse uma eleição mais disputada. Acho natural que não esteja tão desgarrada ainda na pesquisa, mas acho que a tendência é cada vez mais, cada pesquisa, o governador se distanciar e ir se distanciando. E agora, se houver mesmo essa perda, que realmente a política do Estado em relação a esses partidos e aos candidatos é difícil para o eleitor entender. É difícil. Você vê o PT, algumas pessoas do PT, que o candidato ao Senado não é André Siciliano, é Molon, e você vê pessoas do PSB, pessoas do próprio partido do governador Cláudio Castro, que não apoiam o candidato, por exemplo, Romário, e apoiam o André Siciliano. Ou seja, essa candidatura ao Senado é uma candidatura bem complexa. Eu ia fazer uma pergunta a você sobre os apoios e essa mudança de tabuleiro, mas deixa eu interromper aqui e trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa nessa bancada com a gente e seguindo esse papo e essa conversa com você. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo aí a mais um Folha no Ar, sempre honrada essa presença sua aqui. Bom dia, Nogueira, bom dia, Linho, bom dia, Beto. Você ouvinte pelo streaming do Folha no Ar. Desculpe que cheguei atrasado, perdi a hora, mas ontem foi edição de impresso. Postei o ponto final sobre o que a gente vai conversar aqui, era meia-noite e pouca, né? Inclusive sobre a sessão da Câmara de ontem. E na pressa vi sem óculos, ou seja, estou cego. Vou pedir desculpas ao ouvinte e peço a você, Cláudio, que faça as intervenções do ouvinte, porque eu não estou conseguindo enxergar literalmente o que está sendo escrito aqui. Mas, Elinho, obrigado pela presença. Vamos conversando nesses dois blocos aí, o Nogueira já abriu. Você fez uma ponte interessante entre o governador e Senado, porque em relação a Freixo e ao PT, me parece que esse é realmente o problema, né? A gente tem mudou a legislação eleitoral, a gente tem a instituição hoje da federação, que a gente não tinha antes, a gente era coligação. Para o ouvinte entender, coligação era ficar,
a federação a casar, né? E as pessoas esquecem que a eleição para o Senado, embora seja legislativa, é majoritária, né? É a única eleição legislativa majoritária, diferente da de deputado, que a gente vai falar aqui também. E essa coisa de ter aliança do PSB, ter aliança ter federação com o PT e querer lançar Molon querer ser lançado senador, já tendo Siciliano como candidato. E parece que esse foi o problema. E o fato do Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, ter uma história grande no PT, ele foi prefeito de Niterói pelo PT, quando chegou lá no PT, saiu depois na onda da Lava Jato, das prisões e tal, ele mesmo chegou a ser preso. E agora o PT parece que está voltando uma surpresa, voltando para apoiar Rodrigo Neves e tirando apoio do Freixo. A gente sabe que a eleição está muito polarizada para presidente, e o quanto isso importa e reflete aqui no estado do Rio. Quer dizer, você já fez essa analogia, o principal adversário nas pesquisas, todas as pesquisas mostram isso, de Castro, se perder esse apoio, a coisa fica complicada, ao mesmo tempo parece ter pouco tempo para isso reverter, para Rodrigo Neves virar um candidato competitivo. Como é que você vê essa disputa aí de Molon e de Siciliano, e essa consequência que parece que talvez facilite o caminho de Castro? Como é que você enxerga? Não, eu particularmente acho que o governador, além de ter está fazendo um bom mandato, a escolha da oposição de uma maneira equivocada na escolha da peça, principalmente das peças de ser candidato, isso causou, graças a Deus, eu falo isso graças a Deus porque eu tenho uma simpatia pelo governador Cláudio, tenho uma gratidão, porque como campista, por tudo que ele tem feito ao nosso interior, principalmente ao município de Campos, e acho o seguinte, é vaidade, né, o Aloysio, é briga de poder. Freixo é um cara, o que tudo indica, é o que as pessoas falam, eu tive apenas uma vez com ele, é um cara difícil de lidar também do ponto de vista das suas vaidades, é um cara que já foi deputado muitas vezes, é um cara que já está na vida pública, já perdeu inúmeras eleições para a Prefeitura do Rio, salvo engano 2 ou 3, acho que pelo menos 2 ele já concorreu para a Prefeitura do Rio. Do governador acho que será a primeira vez, salvo engano, mas para prefeito 2. Com certeza a primeira vez, prefeito que eu não estou na memória. Pelo menos 2 vezes, pelo menos 2 vezes. Pelo menos 2 vezes. Acredito eu que pelo menos 2 vezes. Uma com certeza, mas sim, acredito... Pedro Crivella eu lembro, a outra eu estou na dúvida, mas vamos lá. Acho que ele foi candidato uma vez contra o Pedro Paulo Crivella e Freixo, foram 3 candidatos, eu acho. Mas ali ele foi aquele que perdeu para o Crivella. Que perdeu o Crivella. E acho que ele veio uma anterior, mas... Vou ver aqui no Pai dos Burros. E, na verdade, o Molon, que também é um quadro em ascendência no Estado, é um deputado muito ativo, também cresceu muito. E não posso nem falar, eu particularmente não tenho simpatia pelo partido, é uma opinião pessoal, mas é inegável falar do trabalho do presidente da LERJ, não só no estado inteiro, mas também no interior do estado. O que André também pôde proporcionar e ajudar a nossa população é inevitável, é inegável falar da ajuda que o presidente da LERJ fez no município de Campos e alguns municípios do interior. Tem coisa que a gente não tem como discutir. Então, eu acho que é uma saia justa que a oposição tem. Acho que quanto mais houver essa briga de vaidades e desentendimentos, mais difícil se ter uma eleição que tenha condição de se disputar com o governador Cláudio Castro, que é o que a gente espera. Se Deus quiser, seja reeleito governador, é uma questão pessoal. Não estou aqui fazendo campanha, é apenas uma opinião. E acho que o governador tem larga vantagem na frente. Acho que o governador, principalmente por essas brigas internas do PT com o PSB, com o PDT, o governador tem vasta vantagem. Acho que agora a tendência é ao contrário. Eu acho que o Rodrigo ele pode até subir um pouco, mas acho que não muda Cláudio, diminui Freixo, só vai diminuindo mais os outros 2 candidatos. E para senador,
Romário, a gente tem 3 pesquisas, as 3 últimas pesquisas. A última teve a Genial Quaest, teve a IPEC, e a última foi... Paraná? Não, Paraná não. A última que fez foi a Arnaldo, por isso que eu não estou lembrando. A última que fez foi a Arnaldo, mas saiu agora na sexta-feira. Vou pegar aqui, mas são 3 pesquisas, o instituto que eu não estou lembrando, mas eu sei de cabeça os resultados. O Romário, tanto na IPEC quanto na Genial Quaest, IPEC é antigo Ibope. Larga margem de vantagem na frente, larga margem. Essa agora, que saiu a última agora, de sexta-feira, procurei, Nogueira, no Folha 1. Deu Molon na frente, mais ali empate técnico com o Romário. Como é que você acha que vai ficar essa corrida? Ontem já entrevistou aqui o Luiz Carlos Azedo, que é um articulista político do Correio Brasiliense, do Estado de Minas, que é carioca, então acompanha. Ele projetou que o Romário tem uma vantagem considerável. Ideia Big Data. Ideia Big Data. Real Time é o contratante, ideia Big Data. E deu um Molon um pouco na frente. Como é que você projeta? Pesquisa, né? Pesquisa eleitoral a gente tem que respeitar, mas eu tenho opinião contrária. Eu acho que Romário é um candidato, já candidato a Senado, ou seja, já é um senador, já tem tempo. É um nome popular muito conhecido, ou seja, você tem algumas facilidades a título de divulgação, porém, eu acho que se tem alguém que possa tirar a eleição de Romário numa conjuntura, não seria Molon, seria o próprio André. E eu vou explicar, na minha opinião, o porquê. André é um candidato que vai se ramificar igual ao Romário em tudo quanto é lugar no interior. André hoje é um candidato, ao meu ver, que vai ter apoio de todos os partidos, não do partido em si, mas de siglas de deputados estaduais e federais de todas as vertentes. E quando se colocar uma estrutura de campanha partidária nas ruas, na minha opinião, a tendência é que André suba, mas ainda acho que a briga será ele com o Romário. Eu não consigo ver Molon se manter nessa briga até o final das eleições. Como também acho, se, por exemplo, houver realmente esse esvaziamento da candidatura do Freixo, a tendência é até Freixo cair e Rodrigo crescer, não ser ao ponto de tirá-lo. Né? Não sei se para tirá-lo de um possível segundo turno, mas a tendência é que esses dois que vão brigar. Eu não acredito que mexa na questão do governador Cláudio Castro. Então, é a mesma coisa do Senado. O Romário ele já tem o voto dele espontâneo, de um trabalho de senador que ele já tem, e de um nome popular, que aí a gente fala não é só do ponto de vista político, popular do ponto de vista da maior paixão do Brasil, o cara que ganhou, entre aspas, né? Ganhou uma Copa do Mundo, vamos dizer assim. Romário, a gente sabe da importância que ele teve naquela Copa, então isso foi levado para a política e isso interfere muito. Agora, em termos de estrutura que eu digo é apoio de vereadores, de deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, eu acho que quando isso ir para a rua de maneira incisiva, eu acho que o presidente da Alerj vai ter grande chance aí, né, nessa eleição. Só para lembrar, a Genial Quaest, ela fez 4 cenários para senador. 4 cenários. Desculpa. E o único cenário em que deu empate técnico de Romário é o 4º cenário, onde o critério é colocado: você é candidato de Bolsonaro e você é candidato de Lula. Quando o Romário é apresentado como candidato de Bolsonaro e Molon de Lula, na margem de erro, são 6 pontos, 3 para mais, 3 para menos, é a única que tem empate técnico de Siciliano com o Romário. Mas olha só como é que é bem tumultuado. Molon, candidato de Lula. Molon é do PSB. Olha como é que é confuso na cabeça do cidadão. Não, eu falei Molon? Falou Molon. Desculpa, Siciliano. Perdão, tudo bem. Aí tudo bem. Mas eu posso ser sincero. Siciliano, candidato de Lula, e Romário de Bolsonaro. Isso. No 4º cenário da Genial Quaest,
dar empate técnico dos dois. Só para. Desculpem se eu falei Molon. Mas eu quero corroborar com o que você está falando. Eu conheço candidatos, eu conheço vereadores no estado do PT que apoiam Molon para o Senado. Olha que loucura que é o PT e o PSB. Hoje, vou me confidenciar, não citar alguns nomes, mas de pessoas do próprio PT do Rio que não apoiam o André Siciliano e apoiam o Molon, e pessoas do PSB que não apoiam o Molon e apoiam o André Siciliano. Ou seja, é uma bagunça. Desculpa o termo, é uma bagunça. Não é nem ficar nem casar, é orgia. Por isso que quando você falou Molon, eu não... Perdão, foi falha, desculpa. Mas tem um cenário com o Molon também. Mas então... da ideia Big Data. Isso. Falando que na General Oeste, quando, assim, o critério é... a pergunta foi para o... E mais um erro, né, Luiz? Você é candidato de Bolsonaro ou de Lula? Você tinha que lançar um candidato que tivesse condição junto para ganhar a eleição, não lançar dois candidatos. E vamos lá, deputado federal e estadual. Essa é complicada. Estadual, logicamente, que o Rodrigo. Tem grande chance, eu acho, pulo de 10 para se reeleger. Não falo em pesquisa, é bom que se diga, estamos aqui numa rádio, mas é projeção de quem conhece um pouco de eleição. Como também você mesmo falou no blog ontem, e você acha também que esse garotinho também é outro, se tiver condições jurídicas, também outra pule de 10. Com certeza. Mas vamos lá, candidato a deputado federal, já falamos de dois, o federal garotinho, o estadual bacelar. Como é que você projeta? Da região. Da região, vamos lá. Você tem alguns candidatos, deputados com grande chance de reeleição. Casos. Rodrigo, pelo trabalho que fez, não só na Alerj, pegando alguns pepinos para descascar, mas também junto à Secretaria de Governo, e é uma pessoa de extrema confiança do governador. Hoje, Rodrigo, para quem acompanha um pouco de rede social, sabe que a prestação de contas de Rodrigo é praticamente no estado inteiro. Grande chance de se reeleger deputado, e aí eu não faço propaganda, mas todo mundo sabe da minha ligação com ele, é o nosso candidato do nosso grupo. Deixar claro, por exemplo, o deputado Jair Bittencourt, que não é de Campos, mas é da região, tem grande chance de se reeleger deputado. Acho bem difícil, mas vai concorrer uma vaga novamente a eleição do deputado Bruno Dauari, e eu particularmente acho muito difícil a eleição dele. Chegou num nível de desgaste muito grande. Não tem nada pessoal contra Bruno, torço até por ele, é um bom menino, mas vejo a eleição dele com muito desgaste e essa desunião aí entre... menino era da sua idade. É um bom menino, é da minha idade. Tô falando porque eu também me acho um menino. Não me acho um menino, não um garotinho, um menino. Mas eu acho uma eleição difícil, até por essa desorganização e desunião do grupo dos garotinhos, ou seja, cada um fala uma coisa, então acho que vai tornar a eleição dele uma eleição muito, muito difícil. Então os três da região que são. Temos candidaturas novas de alguns colegas vereadores. O vereador Thiago Rangel, que é um vereador da base do governo, está vindo num partido que o torna possivelmente com chances de ganhar a eleição. Um partido que, com poucos votos, bem menos do que outros partidos, tem chance de ganhar a eleição. Não sei se vai ter apoio do governo, se não vai ter apoio do governo. O pastor Marcos Elias, que é um candidato que vai concorrer num partido maior, precisa ter um peso maior. E o meu amigo pessoal, o vereador Bruno Viana, que vem com o apoio do atual prefeito do Rio, não só em algumas cidades aqui do interior, tem o apoio até na cidade, e que é um futuro promissor que acredito que tenha chances também de estar concorrendo uma vaga na Assembleia. Então, o quadro de estadual são esses os candidatos, são 3 colegas vereadores pleiteando a vaga. O vereador Juninho Virgílio não se sabe ainda se é candidato ou não. Há uma ele da Vila Loureiro. Se da Vila Loureiro não tiver condição jurídica... E os 3
atuais deputados. Eu vejo a eleição de Rodrigo muito viável e acho que o grupo está muito empenhado para que isso aconteça, principalmente em Campos. Eu não falo isso de fora, mas todas as pessoas, eu acho que pelo jeito agregador de Rodrigo, de palavra, de cumprir com os seus parceiros, vão fazer com que a gente tenha cada vez mais vontade de fazê-lo, não só deputado, mas principalmente o deputado mais votado em Campos. Isso é uma questão do nosso grupo que a gente gostaria muito. De federal... Antes de você falar de federal, só voltar nessa lista aí, tem vários nomes, é claro, e aí sempre falando sobre essa questão, respeitando a lei. Você esqueceu de dizer que Bruno Dauaire tem também o apoio de Vladimir. Isso não pesa para... Pesa, mas esse é o grande problema. Esse apoio ele já vem há algum tempo e com isso o desgaste também vem junto. E o prefeito e seu pai, que não se entendem na maioria das vezes, isso faz com que Bruno tenha uma dorzinha de cabeça um pouco maior, porque a gente não sabe até o final das convenções quantos candidatos os dois irão lançar. E aí, com o desgaste natural de Bruno do mandato e até das suas lideranças, isso possa atrapalhar muito a eleição dele. É a minha opinião pessoal. Nada quanto o vereador, mas pela confusão política onde ele vive, que eu já conheço há bastante tempo, deixa eu pegar carona. Vai ter bom trabalho. Posso pegar carona? Pode, fica à vontade. Muito se fala assim, acho que ninguém, nem no grupo Garotinho, discute que o Rodrigo vai ter uma projeção de votação maior do que a de Bruno. Isso parece também ser uma coisa que ninguém discute a sério, né? Mas há sim a projeção de uma disputa acirrada em Campos, que é significativo. A cidade, embora o Bruno seja de São da Barra, mas é de Campos, São da Barra, né? Você acha que essa disputa vai haver na votação em Campos? Acredito que não. Eu acredito que não. E acredito que não. E aí eu não desmerecendo o deputado Bruno Dauaire, e sim falando do trabalho do deputado Rodrigo e do seu papel político no Estado. Então, eu acho que hoje, Rodrigo, além do voto da família Bacelar, que a gente sabe que tem um peso, uma força muito grande em Campos, tem o voto de um grupo de apoiadores hoje enorme na cidade, vários vereadores apoiando o Rodrigo, e um terceiro fato, que é inegável, é que Rodrigo cada vez mais cresce contra os garotinhos, de uma maneira geral, e está mais do que comprovado nas eleições municipais que se passou, que Caio ele dá um pulo no segundo turno absurdo, na minha humilde opinião, não por ele, muitas das vezes sim pelo anti-garotismo. Então, eu, na minha opinião, acho que Rodrigo, pelo mandato e por tudo isso que eu te falei, por todos os apoiadores que vai ter, eu acho que Rodrigo leva vantagem considerável. E também pela essa falta de palavra, de organização, essa bagunça que a família faz em relação de você é candidato, João é candidato, Pedro é candidato, Manel é candidato, todo mundo é candidato, e um é candidato a deputado, e larga, vira Senado, e larga, uma bagunça. Você nunca sabe o que é. A gente falou na sua prima Clarice, a senadora, né? Que, para mim, eu até hoje não consigo entender. Cabeça de garotinha a gente não se discute, porque eu, com todo o respeito que tenho ainda um pingo de respeito, acho que é um suicídio eleitoral, mas que ele deve ter algum fundamento para esse suicídio. Chance, com todo respeito a ela, nenhuma. O próprio partido dela, em sua esmagadora maioria, não o apoia. Pode falar da boca para fora que apoia, mas não apoia de maneira alguma. Então, não consigo entender essa questão dela ser candidata ao Senado. Ela podia tentar aí concorrer a uma eleição federal, até propriamente junto com o pai, podia até descer para ser candidata estadual, mas eu não consigo entender, para mim, um suicídio eleitoral. Federal, e para chegar presidente, para encerrar esse bloco, falar de Câmara, que todo mundo quer ouvir. Vamos lá, federal da região. Federal, Caio, nós temos Caio, que sem sombra de dúvida vai para a eleição mais viável que ele tem de todas as que ele concorreu.
Ele vem de um recall ainda de uma eleição de prefeito, uma eleição onde eu particularmente falo isso. Eu acho que eu, vereador Igor Pereira, vereador Rogério Matoso, vereador Nildo Cardoso, salvo engano, vereador Macione, vereador Silvinho. E vereador Rafael Twin. Diga-se de passagem, Twin também. Acho que a gente acabou definindo essa eleição no segundo turno. Se a gente matematicamente for falar, quando esse grupo de vereadores toma, lógico que sem saber daquele crescimento absurdo que Caio teve no segundo turno, mas talvez se a gente não tivesse apoiado Vladimir, esse grupo de vereadores, e apoiado Caio, talvez a história seria até diferente, mas isso é um fato que já passou. Sim. É sim, né? É. Sim não existe. Mas acho que é a eleição mais viável dele. Torço muito para que ele ganhe a eleição. Eu não irei apoiá-lo por uma questão de um projeto futuro que eu faço parte junto ao governador Cláudio Castro e junto ao deputado Rodrigo Bacelar. Então eu não irei apoiá-lo, vou explicar depois o porquê. Mas torço muito para a eleição dele, para que ele possa ter uma vitória eleitoral. É um desejo pessoal, não fazendo campanha, mas eu torço muito para a eleição dele. Falar de Garotinho ter chance numa eleição federal seria uma hipocrisia falar diferente disso. Lógico que, gostando ou não gostando, é um ex-governador do estado, um cara que tem uma experiência na vida pública muito grande. E existe os fanáticos, né? Tem gente que é fanática pelo cara. Pode ter comprovação de que ele fez tudo de errado, mas vai votar nele, vai ficar com ele. Isso aí é inegável. No estado inteiro há discípulos que votam e que gostam. Então, se tiver realmente a candidatura comprovada, se for candidato, acho não. Seria muito difícil não ganhar a eleição. De Campos, nós estamos falando, tínhamos mais uma candidatura de uma pessoa que eu tenho um carinho e um respeito muito grande, mas pelo levantamento que foi feito aí nos últimos dias, Marcelo Merda não será mais candidato, ou seja, mais um que provou do veneno, o veneninho particular da família. Isso aí eu falo porque isso não é um veneno de agora, é um veneno de trocentos anos. É a sua família também, né? Eu vou fazer o quê? A gente não escolhe. Infelizmente, isso é uma coisa que eles fazem que não é de agora. Eu sei porque meu pai, por várias vezes, era cotadíssimo para ser candidato estadual, presidente da Câmara voando, e sempre iam lá e tirava. Não, Naí não pode crescer não, pai. Naí crescer é perigoso. E corta as asas. Meu pai nunca conseguiu dentro do grupo, sequer, não é ganhar uma eleição, é ser candidato. Meu pai foi candidato uma única vez a federal, já não mais no grupo, e naquela época ganhou a eleição de todos os candidatos do governo, todos. Papai perdeu a eleição para federal em Campos apenas para Clarissa, que naquela época foi 300 e poucos mil votos, ou seja, a mãe prefeita. Mas papai na época ganhou de Pudim, proporcionalmente falando, ganhou de Pudim, de Roberto, de Gil, de João. Estou falando eleitoralmente, misturando federal e estadual em Campos. Papai elegeu Roberto Henrique, estadual. Não, mas isso foi em 2010. Sim. 2010 papai ajudou, não só Roberto. Eu tenho uma memória muito boa em relação a isso. Ajudou a eleger seu Feijó, seu Roberto, seu Feijó, seu Roberto, a campanha do seu próprio Garotinho, à época coordenada pelo atual prefeito Vladimir, Pudim, ou seja, mesmo assim não vale de nada. Para esse pessoal ser correto, não vale nada. Ou você puxa saco, ou você não serve. E se for em fanatismo, vamos chegar a uma eleição que está, infelizmente, muito fanatizada, para terminar esse bloco e parte para o que interessa aqui no nosso canavial, que é Câmara. Presidente. A gente está aí, uma eleição claramente polarizada. A diferença, a eleição, não sabemos o que falamos aqui no início, o que PT no Rodrigo Neves, a se confirmar, o que vai causar, mas é uma eleição polarizada. Todas as pesquisas mostram que é Cláudio Castro e Marcelo Freixo. A eleição a presidente, ela está bem polarizada também, que é Lula-Bolsonaro.
né, nas pesquisas pela ordem. E está muito cristalizada, e eu te digo como quem faz eleição desde 89. Eu nunca vi uma eleição tão cristalizada, onde a diferença... Estava 60 dias da eleição. Eu nunca vi uma eleição com a diferença tão pequena do voto espontâneo para o voto induzido, estimulado. Nunca houve isso. Né? Ou seja, a pessoa já sabe quem vai votar. Quem vai votar em Lula, vai votar em Lula. Quem vai votar em Bolsonaro, vai votar em Bolsonaro. Dá 75%. É uma coisa inédita na história da República. Pelo menos da nova República, né? E muito fanatizada. E com riscos aí de ameaças de golpe. Ontem foi um dia de ameaças, de xingamentos da ministra do Supremo. Parada militar em Copacabana, no 7 de setembro. Quer dizer, como é que você está vendo a eleição e esse cenário perigoso? Primeiro, a primeira preocupação é afetar diretamente a democracia do país, né? Porque eu acho que ameaças de ambas as partes, isso tem acontecido, são ambas partes fanáticas, tanto de um lado quanto de outro. Existe hoje o fanatismo do bolsonarismo como existe o fanatismo do lulismo, ou seja, é algo que é totalmente cristalino, como você falou da questão da diferença dessa questão do voto espontâneo para o voto que não é o voto espontâneo, que é o voto estimulado. Eu, particularmente, Luiz, eu tenho que externar minha opinião, embora de maneira nenhuma fazer julgamento político, nem muito menos pedir voto, deixar claro isso. Eu gostaria muito de ter uma terceira via viável no país. Há muito tempo, desde quando Bolsonaro ganhou a eleição, eu torcia para que se surgisse uma terceira via viável no país. É a minha opinião. Eu sempre fui um cara que, com as devidas limitações de erro, sempre fui um cara que gostava, que lia o livro e que tinha um respeito político, ainda tem um respeito político pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. É a minha opinião pessoal. Acho que ele cometeu vários erros no governo dele, mas também acho que houve vários acertos no governo FHC. O que a gente vê hoje que é muito ruim, mas aí a gente tem que falar de pesquisa, existiu uma onda Bolsonaro, e aí diga-se passagem só para as pessoas ficarem claras, não tenho simpatia, não gosto do ex-presidente Lula, nunca votei em Lula, não é uma questão pessoal minha, nunca votei no PT, minha pessoal. Respeito quem vota, respeito quem gosta, mas eu nunca tive simpatia pelo PT e nem pelo ex-presidente Lula. Teve vários méritos o seu governo, é inegável, e isso a história comprova e eu não vou discutir isso aqui. Em relação ao governo Bolsonaro, eu particularmente acho que ele tem bons quadros como bons ministros no governo. Acho que ele errou em alguns aspectos, acertou em outros aspectos. Mas quando a gente fala de eleição, e aí eu não estou por isso que eu deixei claro que eu sempre torci por uma terceira via, e infelizmente não vai acontecer essa terceira via, é inegável dizer isso, mas se a gente for falar de pesquisa, você tem que pautar a última eleição que aconteceu. Se a gente for pautar a última eleição que aconteceu, as pessoas falam muito, Luiz, rapaz, Lula está na frente da pesquisa de Bolsonaro. Isso não pode. Como é que Lula está na frente da pesquisa? Ele sempre teve. Você vai nas ruas, as pessoas não conseguem... eu não vejo o voto do Lula, eu vejo o voto do Bolsonaro. Concordo. Hoje, essa é a minha opinião. O voto de quem vota em Bolsonaro, ele é um voto muito mais por todo estrago, entre aspas, midiático que o PT e que o Lula sofreram nos últimos anos, alguns, na minha opinião, com razão, outros em exagero, faz com que o próprio eleitor do Lula ele seja um pouco mais recuado, mais contido em expressar, às vezes, a sua opinião, quando não numa pesquisa onde ele está sendo entrevistado de maneira em separado. Mas falando em números, Bolsonaro teve 55 milhões de votos numa onda muito maior, contra 45 milhões de votos. Na minha humilde opinião,
de um prefeito que não foi um bom prefeito de São Paulo, que foi o Haddad, e com Lula preso. Então, o candidato não é mais Haddad, o candidato é Lula, e hoje ele é candidato solto. Então, hoje ele é candidato solto. Então, o que às vezes pode dar ainda um pouco de credibilidade à pesquisa, na minha opinião, não é nem a pesquisa, é o resultado das eleições na última eleição. Você tem Bolsonaro numa onda maior com 55 milhões de votos e tem um Haddad com Lula preso com 45 milhões de votos. Se me permite, só para... Então, eu não vou falar por pesquisa, porque infelizmente cada dia mais as pesquisas têm errado em alguns aspectos. Mas no que se diz respeito ao resultado eleitoral das últimas eleições, não seria absurdo da gente ter hoje Lula na frente de Bolsonaro. Eu só acho que o eleitor de Lula, que não é o meu caso, mas o eleitor de Lula, ele muitas das vezes ele não tem externado isso tão abertamente igual talvez o voto de quem vota Bolsonaro. Essa é a minha opinião pessoal para tentar explicar um pouco dessa questão de Lula estar na frente de Bolsonaro nas pesquisas. É a única coisa que eu acho viável de estar acontecendo. Posso fazer um recall aqui? Eu fiz ontem com o Azedo. É interessante, você falou, a gente olhar para 2018. É uma eleição que, para mim, assim, particularmente, é a mesma eleição. Teve o Bolsonaro, mas é a mesma eleição. Ciro teve quanto nessa? Desculpa a pergunta. Quantos por cento? Na qual? 2018? É. Ele ficou em terceiro lugar, ele ficou uns 10 pontos abaixo de Haddad. Mas eu estou falando assim, vamos voltar ao cenário que a gente está hoje, agosto de 2018. A gente está em agosto de 2022, né? Lula, ele vai ser... ele mesmo preso, ele é preso em 4 de abril daquele ano, pela Lava Jato, julgou no TRF4, né? Ele é preso em 4 de abril e o TSE vai julgar, vai negar o registro da candidatura dele, mesmo preso, já preso, no dia 30 de abril, dia 30 de agosto. Aí vamos ver, pouco antes, 2 pesquisas, Datafolha de 20 e 21 de agosto de 2018, e BTG FSB de 20 e 26 de agosto. Quer dizer, dias antes do TSE, ele preso, negar o registro. Datafolha, Lula 39%, Bolsonaro 19%, de voto na induzida. BTG FSB, 2 dias depois, Lula 35%, Bolsonaro 22%. Ou seja, isso não é questão de ter simpatia por A ou B, porque às vezes a pessoa fala isso, eu estou falando do número. Do número. Ele sempre liderou. Ele não lidera agora, ele sempre liderou. É daí, quando ele sai, entra Haddad, parte desses votos migra para Ciro, que estava em 5º lugar aqui, é bom que a gente lembre também. Ciro estava atrás de Lula, de Bolsonaro, de Alckmin, de Marina e Alckmin. Ciro herda parte desses votos e aí chega a ameaçar Haddad. E outro ponto que é interessante, aí todo especialista fala, agora, essa de 2022, quem é o eleitor mais... nas faixas, tem que ir nas faixas, né? Gênero, idade, escolaridade, região. Quem é o eleitor de todos, o mais Lula? Você sabe qual a cara desse eleitor? Quem é o eleitor? Mais Lula. Mais Lula. Hoje você tem... Não, vou dizer. Era mulher, tem até 24 anos, tem ensino fundamental, ganha até 2 salários mínimos, é do Nordeste. Quem é o eleitor mais Bolsonaro? De todos mais Bolsonaro. Ele é homem, ele tem 60 anos ou mais, ele ganha acima de 10 salários mínimos, ele tem curso superior, ele é do Sul. E empresário. Agora pergunta aqui. Quantas pessoas do seu pessoal você convive do primeiro perfil do segundo? Quem disser que é mais do primeiro do que do segundo está mentindo. A gente convive mais do segundo. Agora, pega o IBGE. Quem é mais numeroso? É o primeiro. Daí fala a diferença da impressão, entendeu? Que você tem, porque eu convivo e tal. Não, e eu expliquei. Eu expliquei exatamente as duas coisas. Primeiro, o porquê que as pesquisas podem estar corretas.
Eu não falo nem por as atuais pesquisas e nem pelas pesquisas que aconteceram à época que você mencionou. Para mim, a maior pesquisa é a urna. A urna deu Bolsonaro com uma onda gigantesca, com 55 milhões de votos, e Haddad, que na minha opinião não foi um bom prefeito de São Paulo, com Lula preso com 45 milhões de votos. Isso é um número considerável. Então, hoje, você, em vez de ter Haddad, ter o Lula de candidato, é óbvio que é um candidato infinitamente mais forte, um ex-presidente da República, e com o apelo popular, principalmente com o que você acabou de falar, 10 vezes maior que o Haddad. Então, é considerável entender que Lula está realmente, sim, na frente das pesquisas. Agora, se isso vai se concretizar, ele tem um grande perigo para que ele possa perder a eleição. Não estou dizendo que é o caso. O caso de... E é uma eleição muito louca. Porque, na verdade, qualquer um dos dois, na minha humilde opinião, que vai ganhar, não vai ganhar por ser o candidato. Ou Lula ganha porque as pessoas não querem de qualquer maneira Bolsonaro, ou Bolsonaro ganha porque as pessoas não querem de maneira alguém que seja Lula. Ou seja, não é pelo mérito nem de um, pela rejeição. É pela rejeição Está coberto de razão. dos dois candidatos. Não está votando a favor, então, está votando contra, né? Por isso que Bolsonaro tem grande chance. Tem chance de ganhar a eleição e Lula tem grande chance também de ganhar a eleição. O cara não vai votar. Eu vou dar o meu exemplo. Não vou dizer em quem. Mas eu, por não votar em determinado candidato, no segundo turno, por eu entender que eu não acho correto anular o voto, voto no outro candidato. Ou seja, eu não voto por mérito nenhum do outro candidato. Seja um ou outro, não vou falar por questão de não ser questão eleitoral, a gente tem que respeitar e não pode falar. A Luísa falou, eu também aproveito e pego o gancho e concordo, sim. Muita gente vai votar contra, não é nem a favor. Eu tô votando contra fulano, não estou votando a favor de Beto. O meu candidato, a maioria. Não, a maioria, claro. Não é nem questão de opinião, as pesquisas mostram isso. Sim. E na coberta de razão. O que vai definir essa eleição é rejeição. E o problema é que são dois candidatos com muita rejeição. O problema é que todas as pesquisas mostram isso. Todas. Não falando de uma, não, falando de todas. A rejeição de Bolsonaro é acima de 50%. O que, matematicamente falando, torna impossível que tenha mais de 50% de rejeição, que não vota em mim de maneira nenhuma. Como é que eu posso chegar a 50% mais um dos votos válidos? E a Lula é muito alta. A de Lula varia de 38 até 43, é muito alto. Mas pode virar 50 também. Pode virar, é possível. Com a campanha. E aí como é que faz? Luiz Carlos... Aí os dois estão com 50, faz o quê? Luiz Carlos... Não, mas aí, por isso ali não, mas aí não, o vencedor vai ter porque é voto válido. Então sempre que a gente tiver, é voto válido. Não é de todos os votos. 50% mais um dos votos válidos. Então o vencedor sempre vai existir. Então quem tiver maior rejeição vai... eleição, eu acho que Ciro cai. Acho que todos os outros candidatos vão cair. Vai ser muito mais polarizada do que a primeira. Do que a última, no caso. Na minha opinião. Bom, são 8h19. Vamos... Deixa eu te pedir licença, Aloysio. Vamos fazer um intervalo rápido para a gente voltar aqui parafraseando o capi que o Aloysio usa. Nosso canavial. Vamos voltar para o nosso canavial. Tá com a foice amolada aí? Vamos rapidamente então ao intervalo e a gente volta a seguir com o Folha no Ar. Você que nos acompanha, fique ligado. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Elinho Naim, vereador de oposição na Câmara de Campos, e falando sobre essa aliança de Garotinho e Castro e as consequências em Campos. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com apoio de Green Energia Solar. Quando se